Se você acabou comprando um novo computador ou notebook e ele veio com Linux, fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo de como você vai fazer para criar o pendrive boot e também o procedimento completo para você fazer a instalação da versão mais atualizada do Windows aí no mesmo computador. Detalhe, você não vai precisar de um segundo computador para criar o pendrive boot. Com o mesmo computador, com o mesmo Linux, eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bom, aqui estamos no computador e nesse momento ele está rodando o Linux, tá? O que você vai precisar aqui para esse procedimento? Primeiramente, você vai precisar de um pendrive, recomendado um pendrive de 8 GB, tá? Outra coisa, você precisa localizar no seu Linux, no Linux que veio aí no seu computador, no seu notebook, você precisa localizar um navegador, tá? Por padrão, todo Linux vem com um navegador, nem que seja mais básico. Se não vir, você vai localizar a loja de aplicativos desse Linux e vai procurar qualquer navegador, tá bom? Pode ser o Firefox, qualquer outro que você quiser. No meu caso aqui, o Linux que eu estou utilizando, ele já vem um navegador padrão aqui, tá? Que no caso é esse aqui. Você pode procurar um na loja de aplicativos ou na parte de aplicativos aí do Linux. Entra no navegador, dá um duplo clique para estar executando ele, tá? E na pesquisa, você pode digitar aqui Ventoy e dar Enter, tá? Fez isso, você vai acessar aqui o site oficial do Ventoy, logo o primeiro que aparece. E aqui você vai ter a opção do Ventoy tanto para o Windows quanto para Linux, tá? Então, como a gente está no Linux e quer criar um pendrive para instalar o Windows, a gente vai escolher a opção linux.tar.gz, tá bom? Escolhe essa opção, ele vai te mandar aqui para essa tela. Você vai procurar novamente aqui Linux, clica sobre Linux e aguarda alguns segundos aqui, tá? Ele pede 5 segundos. Então você aguarda um pouquinho, assim que o relógio chegar a 0, ele vai começar a baixar esse Linux para o seu computador, tá bom? Pode ser que às vezes, quando o servidor aqui não tiver direto, ele te mande para o GitHub, tá? Mas normalmente é por aqui que você vai conseguir essa ferramenta. Então aqui observe que ele já está finalizando aqui, tá? Apenas 50 segundos e ele já vai baixar para o nosso computador. Você também vai precisar de uma ISO do Windows, tá? Então no caso, o que você vai fazer? Vai digitar o Windows 11, que é o mais recente, tá? O Windows 10 vai terminar o suporte logo, pelo menos a versão padrão Pro e Home, tá? E aqui você vai entrar no site oficial da própria Microsoft, tá? Isso para o Windows 11, tá? Se você quiser o Windows 10, você pode procurar também, não tem problema. Então aqui, vamos acessar o site da Microsoft e aqui vamos rolar até a opção de selecionar o arquivo ISO, tá? Então aqui embaixo, ó, ISO, vamos selecionar o Windows 11 e aqui clica em baixar agora, tá? Ele vai validar a solicitação, vai perguntar qual idioma, você vai escolher o idioma que você quer e clicar em confirmar para ele validar novamente. Aguarda um pouquinho e pronto, ele já vai ficar disponível aqui o arquivo ISO do Windows 11 em português. Então clica sobre ele, aguarda um pouquinho e também aqui em cima ele já vai estar baixando para o seu computador, tá? O servidor aqui do Ventoy deu uma oscilada, mas vai já finalizar, tá bom? Não importa se demorar um pouquinho ali, mas o que importa é que você tenha ambos os arquivos aí disponível para o procedimento, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Já que o arquivo do Ventoy já finalizou e o Windows não, a gente vai deixar o Windows aí sendo pego, tá? E agora, por enquanto, a gente já vai criar o pendrive. Então clica na pastinha ao lado aqui de Ventoy, você será redirecionado para o explorador de downloads, tá bom? Você vai clicar com o lado direito sobre o Ventoy e vai extrair. Pode utilizar qualquer ferramenta de extração que já tenha no Linux, tá bom? Então coloca para extrair, ele vai extrair para uma pasta, tá bom? Acessa essa pasta até chegar onde estão todos os arquivos do Ventoy. Aqui você vai localizar ventoy.x86_64, tá? Você vai dar um duplo clique para estar executando ele. Aqui você vai clicar em executar, coloca a senha aí do seu Linux, tá? Normalmente tem uma senha quando você inicia ele pela primeira vez, então coloca e pronto. Aqui você pode estar colocando em português, faz as configurações básicas aqui para facilitar para você, tá bom? E agora só conecta aí o seu pendrive ao computador. Pendrive conectado, aguarda ele identificar aqui, tá? Clica na setinha de carregamento ao lado e ele vai identificar. Após identificar certinho, você vai clicar aqui, ó, em instalar, tá? Confirma Yes, dá um Yes novamente e ele vai transformar esse pendrive em bootável, ou seja, um pendrive multi-boot bootável, tá? Esse é o caminho mais fácil de todos para você criar um pendrive boot dentro do Linux.
Agora, o que a gente vai fazer é retornar para Downloads e aguardar aqui a ISO do Windows ser baixada para o computador. Não vai demorar muito, né? Ele pede apenas 1 minuto aqui. Então, vamos aguardar. Pronto, assim que finalizou, você também vai clicar na pastinha ao lado, ele vai te mandar para aquele local onde a gente já estava, tá? Então aqui, você vai clicar com o lado direito sobre o Windows 11 24H2 e vai copiar, tá? Detalhe, se o seu pendrive Ventoy não estiver aparecendo aqui, você vai desconectar ele do computador e vai conectar novamente, tá? Faz isso que ele vai aparecer aqui. Então pronto, apareceu aqui, ó, Ventoy, o seu pode ser que apareça somente na lateral aqui, você vai clicar sobre Ventoy e aqui dentro você vai colar, né? Vai paste ou postar, alguma coisa assim vai estar aí para você, tá bom? Então você cola e ele vai copiar o arquivo ISO para dentro do seu pendrive boot Ventoy. Aí é só você aguardar, que ele pede 2 minutos e 30 segundos. Vamos aguardar finalizar. Pronto, finalizou aqui. Observe só que já copiou para dentro do pendrive. Agora é só a gente reiniciar o computador e começar com o procedimento de instalação do Windows, tá bom? Então aqui, o que você vai fazer? Vai reiniciar aí o seu sistema Linux. Procura o botão de reinicializar. Clica em reiniciar. E você precisa dar boot nesse pendrive. Pressiona as teclas de boot de acordo com a marca do seu computador. Nesse momento eu coloquei algumas marcas na tela. Aí você pode ver o seu e pressionar durante a reinicialização, tá? No meu caso, no meu aqui é F11. Aí ele manda diretamente para a tela de boot, para o menu de boot. Aqui você vai ter que localizar o seu pendrive ou HD externo. Normalmente você vai encontrar ele pelo nome aqui, tá bom? Então no meu caso é esse Kingston aqui. Seleciona ele e dá Enter. Aguarda que ele vai te mandar aqui para a tela do Ventoy. Aqui vai ter o seu arquivo ISO do Windows 11, tá? No caso, se você escolher o Windows 10, vai aparecer aqui também, tá bom? Então, dá Enter se só tem ele aí dentro. Dá Enter novamente em boot normal. E pronto, dá Enter aqui para confirmar, caso apareça, para pressionar qualquer tecla, tá bom? Então aguarda um pouquinho, que ele já está dando boot aqui no Windows 11. É só a gente aguardar. Ó, já mandou a gente para a tela de instalação aqui. Você vai clicar em avançar. Clica em avançar novamente. Marca aqui essa caixinha e marca aqui também instalar o Windows 11, tá? Clique em avançar. Aqui você coloca em não tenho, para poder passar. Aqui você vai escolher a edição do Windows que você quer, tá? No meu caso, eu vou escolher o Windows 11 Home, tá bom? Você pode optar pela Pro, etc. Escolhe de acordo aí com o que você conhece. Caso você seja novo e não conheça nenhuma, você pode aí estar pesquisando na internet, tá? E ver a diferença entre elas. Eu vou escolher a Home, vou avançar aqui. Aqui você vai aceitar os termos da Microsoft, clique em aceitar novamente. Aguarda um pouquinho. Ele vai analisar e procurar o seu disco do seu computador, o seu SSD, HD, etc. Aqui, observe que ele vai ter várias partições, tá? Isso porque o Linux em si, ele acaba criando várias partições para a instalação do Linux. É bem diferente do Windows. O que você vai fazer? Você pode excluir aqui manualmente se você quiser, tá? Vai clicando, clicando e deletando. Porém, demora, principalmente para algumas versões de Linux que acabam instalando bem mais e essas 4, 5 partições aqui, tá bom? Então o que você vai fazer? No seu teclado, procura a tecla Shift do lado esquerdo, abaixo do Caps Lock. Pressiona Shift e lá em cima, onde tem F10, F11, F12, você vai pressionar F10. E você vai digitar Disk Part, tudo junto desse jeito e vai dar Enter. Logo após, você vai digitar List Disk, desse jeito com espaço e vai dar Enter. E aí ele vai aparecer para você tanto o seu pendrive, que no caso do meu é de 60 GB, tá? E vai aparecer também o seu disco, o seu HD ou SSD, com o tamanho total aí, o tamanho maior. Então observe que o disco é o número 0, o pendrive é o número 1. Eu vou digitar aqui Select Disk 0, que é o meu disco, o meu SSD, meu HD, etc. Fez isso, você vai dar Enter para ele selecionar. Ele vai dizer, o disco 0 é selecionado. Você vai digitar Clean, desse jeito aí, e vai dar Enter, tá? Fez isso, você pode estar fechando aqui a janela do CMD e vai só clicar em Refresh logo aqui acima, tá? Então faz isso, ó, dá um Refresh aqui, ele vai atualizar as partições e vai ficar aqui somente a partição do seu disco, do seu HD, do seu SSD como não alocado. Você vai clicar sobre ela para selecionar e vai clicar em avançar. Agora, automaticamente,
ele já vai ler seu computador e dizer se está tudo certo e pronto para instalar, tá? Então aqui, ó, instalar, não manter nada, padrão, tá? Instalação limpa aí para quem está saindo do Linux e instalando o Windows. Então você vai clicar em instalar para confirmar e agora é só a gente aguardar o procedimento de instalação que é feito aqui de forma automatizada, tá? Então eu vou acelerar essa parte para vocês. Então pronto, pessoal, nessa parte aqui é só a gente fazer a configuração inicial, tá? Você vai colocar em português, vai escolher aqui o tipo de teclado, tá? O padrão é a BNT2, que normalmente o pessoal usa. Aí você vai confirmando aqui, tá? No caso, eu já vou adiantar essa parte aqui, pois demora um pouquinho, tá bom? Então bora lá. E pronto, pessoal, o seu Windows basicamente já inicializou, tá bom? O meu fez uma pequena atualização ali no começo, né? Nem consegui gravar essa parte, mas depois automaticamente ele te manda aqui para a tela inicial. Única coisa que você vai fazer, se conecta aí na sua internet via Wi-Fi ou via cabo de rede, tá? Tô falando isso para quem é a primeira vez que compra um computador e está utilizando o Windows, tá? Você vai clicar no menu iniciar, vai vir até configurações, vai rolar até o Windows Update e você vai fazer todas as atualizações que estiverem listadas aqui, tá? Fez tudo, vai ficar verdinho aqui, dizendo que não tem nenhuma atualização disponível, tá? Então é basicamente isso que você vai fazer. Caso você seja iniciante mesmo, tá? Você pode aí procurar algum vídeo de algum parceiro, algum outro canal aqui do YouTube que ensine o que você vai fazer nos primeiros minutos quando começa a utilizar o Windows, tá? Tem muito vídeo, pessoal, não adianta eu fazer um vídeo desse aqui pro canal para não roubar espaço do amigo, do colega que também tá trampando aqui no YouTube, beleza? Então basicamente isso. Inicialmente faz todas as atualizações aqui, porque a partir daqui você vai ter drivers instalados, vai ter as últimas atualizações de segurança e muito mais. Então, faz toda essa etapa aqui, fechou? Então é isso, um forte abraço e até um próximo vídeo.